E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção da atividade da semana passada, né? Atividade do dia 4 e do dia 5, que foi a atividade lá da página 264, questão 1 e questão 2, né? Na questão 1 ela vai até a letra J, mas eu pedi para vocês fazerem só até a letra E, né? Eu vou estar fazendo a primeira aqui e as demais eu vou estar só colocando a resposta para o vídeo não ficar muito grande. Mas o jeito de fazer é o mesmo, então não tem necessidade de eu ficar fazendo todas elas aqui. Mas se alguém ficar com dúvida em alguma, pode estar me procurando que eu vou estar tentando esclarecer, certo? Fala assim, ó, determinar as coordenadas x, y do vértice da parábola que representa cada uma das seguintes funções. Então aqui ele vai falar de vértice, né? E para calcular o vértice, eu tenho que lembrar que ele tem um valor para x e tem um valor de y. O valor para x é esse aqui, ó, menos b sobre 2a. E aí eu vou descobrir o x do vértice. E o valor de y é eu pegar o meu valor de x e aplicar lá na minha função. Então, o valor que eu achar para x, eu vou lá na função e troco o x por ele e vou achar o valor do y. O que é o vértice? Eu tenho uma parábola lá, vamos supor que eu tenho ela aqui de concavidade para baixo, que é o exemplo lá da número 2, né? O exercício da número 2. Então, eu tenho esse ponto aqui que é o ponto mais alto. Ela sobe, sobe, sobe e desce. E nesse ponto aqui é o meu vértice, é o ponto mais alto da minha parábola. Se eu pegar aqui o ponto mais baixo, nessa parábola aqui não tem, porque ela é infinita aqui nas duas pontas. Então, uma parábola que tem concavidade para baixo, ela tem ponto de máximo. Então, o vértice aqui é o valor máximo dela. Se eu tiver ao contrário agora, tiver aqui uma função que me dá uma parábola com concavidade para cima. Esse ponto mais baixo dela aqui, que ela desce, 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 chega nesse ponto ela começa a subir. Aqui vai ser o vértice e aqui eu vou ter então um ponto mínimo. Então, quando a minha parábola tiver concavidade para cima, eu vou ter então um ponto mínimo. Se eu tiver concavidade para baixo, eu vou ter então um ponto máximo, tá? E aí a gente vai calcular esses valores aqui. Aqui ele não pede para falar se é ponto máximo ou ponto mínimo, mas ele pede para a gente calcular o vértice. Então, a primeira coisa que vai fazer é descobrir aqui quem é A, quem é B e quem é C. O A é sempre quem acompanha o x quadrado. Como não tem ninguém, eu sei que é 1. Então, A vale 1. O B é quem acompanha o x. Então, aqui é o valor de A, aqui é o valor de B, que é 6, e aqui é o valor de C, que é y, que é 8. Então, esse é o valor de A, B e C. Para calcular o x do vértice, né, eu só preciso do valor de B e de A. Então vai ficar menos, que já é da fórmula, o valor de B, que é 6, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. E aí resolver isso aqui. Menos 6 sobre 2, isso aqui dá que é menos 3. Então o valor do x do vértice é menos 3. Desculpa. E agora para a gente descobrir o y do vértice, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha função e vou trocar onde for x por menos 3. Então vai ficar assim. Menos 3 ao quadrado, né? Porque é x ao quadrado. Mais 6 vezes o valor de x, que é menos 3. Mais 8. E aí resolver isso aí. Y do vértice é igual a menos 3 ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado fica positivo, né? E 3 ao quadrado fica 9. Mais com menos fica menos. 6 vezes 3 é 18. Mais 8 lá. 9 menos 18, conserva o sinal do maior e subtrai. Menos 9 com mais 8. E menos 9 com mais 8 dá mais, menos 1, né? Conserva o sinal do maior de novo e subtrai, dá menos 1. Então, o meu valor do y do vértice aí é menos 1. E aí, o que eu vou fazer? É só escrever a coordenada aqui bonitinho. Então, o vértice vai ter coordenada x, que é menos 3, e y, que é menos 1. Então, essa é a coordenada do vértice que ele está procurando aí, certo? Continuando então, né, as respostas da B, C, D e E. O jeito de fazer é o mesmo. Descobre o valor de x, utilizando a formulinha do x do vértice. X do vértice igual a menos b sobre 2a. E depois aplica o valor de x na função que você vai estar encontrando então as respostas aí do x do vértice e y do vértice. E aí é só montar os pontos aí, tá? Cuidado nessas frações que os resultados que estão sempre
na forma fatorada, na forma simplificada, né? Na forma irredutível. Então, talvez você chegue com números maiores, mas é só simplificar que vai chegar nessas respostas aí, tá? Essa é então as demais respostas aí da número 1. Na questão 2, ele coloca esse gráfico aí, né? Esse gráfico, ele representa aí, ele fala assim, uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias tivessem sido calculadas segundo a função y igual menos 2x, então vou colocar essa função aqui que ela é importante para nós, y igual menos 2x quadrado mais 20x mais 150. Então essa é a função que descreve essa situação aí. E que ela originou esse gráfico aqui. Então dá para a gente perceber que onde é o vértice, né, da minha função, da minha parábola, é esse ponto aqui, ó, xv, yv. Como ela é uma parábola de concavidade para baixo, o vértice dela vai ser o ponto máximo, né? E aí ele pergunta assim na letra A: depois de quantos dias, né, após a encerrada campanha, a venda atingiu o valor máximo? Então, se o meu vértice aqui é ponto máximo e ele quer saber quem é o ponto máximo, então é eu calcular aqui o meu vértice. Então, vou começar então calculando o x do vértice. X do vértice, a gente viu no número 1 que é menos b sobre 2a. Então, aqui eu vou fazer direto, né? Então, menos o valor de b, que é 20. Então, esse é o valor do b, que é 20. Lembrando que o menos aqui já é da fórmula, né? Sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 2. E aí eu vou resolver isso aqui. Menos 20 sobre menos, né? 2 vezes 2 é 4. Menos com menos fica mais. E 20 por 4 é 5. E aí eu tenho então que depois de quantos dias, né? Foi então depois de 5 dias, que os meus dias, meu eixo do x aqui representa os dias. Só que ele pergunta quando ele alcança o valor máximo. Ele não me pede o valor máximo. Então, ele só me pergunta aqui o valor do x do vértice. Se ele tivesse me pedido qual o valor máximo, aí eu iria calcular também o y do vértice, né? Que aí ele ia me fornecer a quantidade aqui que ele vendeu ao máximo aqui por dia, né? Então, aqui ele só me pede em que dia. Então, o dia é o x, então só preciso do x, certo? Letra B. Ele fala assim: depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero? Então, a gente olha no gráfico, a gente percebe que ela sobe, 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 né? E depois ela começa a cair aqui. E aí, então, ele quer saber que dia, depois de quantos dias, né? Qual o valor de x aqui, quando essas vendas forem zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função e igualar a zero. Então, menos 2x quadrado mais 20x mais 150. Tudo isso aqui igual a zero. E aí, eu vou precisar calcular qual que é o valor de x aqui, né? E aí, então, para isso eu preciso fazer Bhaskara. E para fazer Bhaskara eu começo fazendo delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B ao quadrado, o valor de B é 20. Então, 20 ao quadrado menos o valor de menos 4 vezes o valor de A, que é menos 2, vezes o valor de B, de C, que é 150. E aí eu vou ter então 20 ao quadrado, 20 vezes 20 é 400, né? Então delta igual a 400, menos com menos fica mais. E aí eu vou ter 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 150, deixa eu arrumar aqui. 8, ignora isso aqui, gente. 8 vezes 150, isso aqui daqui é 1.200. E aí eu somando isso aqui, então eu vou ter que delta é igual a 1.600. Então esse é o meu valor de delta. E aí agora eu vou para a segunda parte, né? Que é o meu x. Vou fazer aqui
Vou puxar aqui do ladinho que minha folha tá acabando. Então, x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar x igual menos, o valor de b era 20, né? Então, menos 20, mais ou menos raiz de delta, que é 1.600, sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 2. E agora eu vou separar isso aqui para resolver. X igual menos 20, vou fazer aqui primeiro com menos, né? Raiz de 1.600 é 40. Raiz de 16, corta aqui, ó. Raiz de 16 é 4. Os dois zeros fica só 1, metade. Então, 40. Sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aí depois eu vou resolver isso aqui. Então, já vamos separar aqui as duas aqui. Então, separo uma com o menos e outra com o mais. A ordem não importa, né? Eu gosto de fazer sempre primeiro com o menos. Então, agora eu vou fazer com o mais. Então, menos 20 mais 40 sobre menos 4. E aí eu vou resolver isso aqui. Menos 20 com menos 40, isso aqui dá para mim que é menos 60. Conservo o sinal e somo. Dividido para menos 4, menos com menos fica mais. E aí, 60 dividido para 4 é 15, né? Então, esse é um valor de x. O outro valor de x, menos 20 com mais 40. Menos 20 com mais 40 dá mais 20, né? Sinais diferentes, conservo do maior e subtrai. Dividido para menos 4. E aí, mais 20 por menos 4, mais com menos fica menos. E 20 para 4 dá 5, né? Então, aqui dá menos 5. E aí, eu tenho esses dois valores de x. Vamos voltar na nossa pergunta. Ele fala assim, ó, depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero? Então, de novo, ele quer saber a quantidade de dias. Quantidade de dias é x. E eu cheguei nessas duas respostas. Só que essa resposta aqui para mim não vai valer. Então o que me interessa é só a resposta positiva. Por que só a resposta positiva? Porque eu estou trabalhando com quantidade de dias. Então o que ele me pede aqui é saber quantos dias após, né, as vendas se reduziram a zero. Então foi depois de 15 dias. Então só me interessa o resultado positivo. Não tem como ter após menos 5 dias. E estaria voltando no tempo, né? 5 dias atrás seria, vamos dizer assim. Então o que interessa para nós aqui, como é uma quantidade de dias, então essa quantidade ela tem que ser positiva. Então o que interessa para nós é só o resultado mais 15. Então depois de 15 dias, então é a resposta da letra B, certo? Então por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente vai continuar falando de função ainda de segundo grau, né? A gente vai começar a falar dos zeros da função, qual é a utilidade dele na hora de construir o gráfico, né? Como que ele se porta no gráfico. E é isso aí. Só ressaltando aqui o que as coordenadoras estão dizendo, né? Vamos manter as tarefas em dias, né? Não vamos deixar atrasar, porque essas tarefas vão ser a prova para validar a presença de vocês, né? Então, se tem tarefa, vai ter presença. Sem tarefa, sem presença, né? E aí, a gente não sabe ainda como que vai ser a avaliação. Pelo menos até agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem nenhuma orientação a respeito de avaliações. Então, o que a gente tem até agora para avaliar é tarefa. Então, essas tarefas estão valendo nota e presença. Então, vamos tentar manter essas tarefas em dias, não vamos deixar atrasar, acumular. Talvez um dia você tenha algum compromisso, um médico, alguma coisa aconteceu, não teve como você fazer, mas é normal, né? Mas agora deixar de fazer por preguiça, né? Fica complicado. Depois vai acumular muita coisa, aí perde data. Vocês estão vendo que os professores estão entrando nos grupos, dando orientações lá e talvez você deixe atrasar, perde orientação, depois apaga a conversa e aí perde uma explicação, alguma dica importante para a tarefa daquele dia, tá? Então não vamos deixar essas atividades aí atrasarem, certo? Então até mais, boa semana para vocês, bons estudos. Falou!